palavra que transforma. Estamos numa série de reflexões a respeito do chamado para liderar. Fomos chamada para inspirar, para motivar pessoas, para um bem comum, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam transformadas. O Senhor te chama para liderar dentro de um propósito, mas um propósito de servir ao próximo. E refletindo sobre a vida de Davi, como fizemos na última reflexão a respeito do chamado para a liderança, segundo o coração de Deus, hoje vamos continuar a respeito de Davi. Davi ele foi escolhido para ser rei, mas ele não se tornou rei imediatamente. Ele foi preparado para esse reinado. Tudo com Deus é um processo. Tudo o Senhor nos faz passar por aprendizado, nos faz passar por um amadurecimento. Mas já fomos escolhidas, já temos o chamado para liderar. Liderar emoções, para liderar situações, liderar a nossa vida diante do propósito de Deus. A partir do direcionamento do Pai, nós não lideramos a nossa vida com base em nossos conceitos. Nós lideramos a nossa vida com a permissão, no centro da vontade de Deus, no direcionamento do Pai. E Davi tinha uma profissão. A profissão dele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele teve um aprendizado. Ele tinha uma expertise nessa área. Ele sabia o que era lidar com ovelhas. Ele sabia como cuidar e proteger de ovelhas. E durante toda a sua vida, depois, quando ele assume realmente o reinado, ele não esquece quem ele era. Ele não esquece da onde ele veio, de trás das malhadas, lá do meio das ovelhas. E assim somos eu e você. Quando somos chamadas para liderar, nós precisamos reconhecer como Deus nos fez crescer em sua presença. Através da nossa história, do que Ele nos ensinou, através da palavra dEle, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, tudo aquilo que nós passamos e que muitas vezes não entendemos naquele momento. E hoje, quando o Senhor te chama para liderar uma situação, te chama para liderar uma causa, um projeto, o Senhor te faz lembrar aquilo que você passou e você sabe como lidar com essa situação. Não somente pela sua experiência, mas porque o Espírito Santo de Deus te fez lembrar, te fez experimentar algo e a partir disso, então, você teve experiências na sua vida que farão você estender as mãos ao próximo, chamada para liderar com o propósito de servir. E no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11, confirma para nós qual era essa profissão de Davi. E porque o seu pai responde para Samuel: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Então, realmente, a profissão de Davi era uma profissão de pastorear ovelhas. E depois que ele é ungido como rei, no versículo 13 diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi é ungido. Davi tem o Espírito Santo para liderar. E nós precisamos pedir isso ao Pai: unge-me para liderar. Nós precisamos buscar de Deus essa unção. O que o Senhor tem colocado em suas mãos para fazer, sabendo que você é uma mulher cristã, que você é uma mulher com funções que o Senhor te concedeu, então você tem que pedir ao Pai: Senhor, unge-me para ser esposa, unge-me para ser filha, para ser mãe, unge-me, Senhor, para esse ministério, unge-me, Senhor, até para ter esta conversa, para solucionar um problema que aconteceu na minha família, um problema no meu trabalho. Senhor, unge-me para todas as coisas. Eu preciso da unção dos altos céus para liderar, porque quando eu tenho a convicção do chamado para liderar uma situação, significa que eu preciso liderar com um propósito. E quando nós lideramos, nós motivamos, nós inspiramos pessoas, por isso nós servimos essas pessoas, ajudamos a essas pessoas nas causas que essas pessoas vivem. Quando Davi foi ungido, acontece algo diferente com Saul. Saul era rei naquela época e o Senhor, ele retira o Espírito Santo de Saul, e Saul então começa a ficar atormentado, um reinado de desobediência, de quebras de princípios
que Saul viveu e fez com que a nação vivesse também. E no versículo 16 diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor, um homem necessitado. Saul estava necessitado de paz e por isso ele pede para que chame alguém. E quem era esse alguém do qual Saul estava clamando, estava pedindo? E no versículo 18 diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Essa é a descrição que aqueles homens tinham de Davi. Davi tinha um chamado para liderar, mas com o propósito de servir. E esse propósito de servir, ele só é concretizado quando nós temos o Senhor na nossa vida, porque assim nós vamos conseguir servir em amor. Porque continua aqui no versículo 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Davi, com uma profissão de pastor, ele sabia como conduzir um rebanho. Sabia como conduzir ovelhas perdidas, ovelhas necessitadas, cada um em suas necessidades. O pastor de ovelha é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que ama, que conduz cada ovelha para a segurança. As ovelhas, elas não enxergam muito bem, por isso elas precisam ser conduzidas. E este homem, Saul, ele não enxergava no sentido espiritual, ele estava perdido, ele estava sem rumo, sem proteção, pela desobediência dele. Mas Davi, com um chamado de reinado, de liderança, com o propósito de servir, porque ele sabia o que era servir, o que estava perdido, porque ele servia pastoreando aquelas ovelhas. Então, em amor, porque ele dizia, o amou muito. Davi amou aquele homem para protegê-lo, para livrá-lo da dor, da angústia de um coração perdido pela sua desobediência. Mas Davi, já chamado para liderar uma nação, mesmo ainda não exercendo, mas o chamado estava nele, ele já tinha sido ungido a isso, mas ele não deixou de cumprir o propósito do Senhor de servir. Por isso eu e você somos chamadas para liderar, mas sem se esquecer do propósito de servir em amor ao próximo. Muitas pessoas precisam que suas vidas sejam reparadas, e elas serão reparadas com a tua ajuda, porque você foi chamada para liderar essa situação. O rei Saul, com toda a sua desobediência, destruiu uma nação, mas o Senhor sabia quem estava chamando. Um homem que aprendeu o que era servir em amor, porque ele era um pastor de ovelha, que conhece o cheiro do seu dono. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 8, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Neste contexto, Davi já exercia o reinado e queria edificar um templo para o Senhor. E diante da história aqui contada, o Senhor faz lembrar Davi que ele era grande, mesmo tendo tirado de trás das ovelhas. O Senhor quer te fazer grande, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas precisa ter em você um coração puro, um coração servidor, para liderar essa situação, conforme o que Deus quer. Lembrando de onde Deus te tirou, lembrando como Deus te fez crescer. Ele tem te ensinado ano após ano.
Ele tem feito de você uma mulher experiente naquilo que você vive, para que hoje você possa liderar essa situação, exercer o amor para todo aquele que o Senhor tem te colocado na sua frente, na sua vida e na sua caminhada. Não despreze o tempo que o Senhor te fez aprender. Davi não desprezou, tanto não desprezou que em sua caminhada, em vários salmos que ele escreveu, ele sempre se fazia lembrar das ovelhas que ele pastoreava. Fica com essa palavra, aceite o chamado da liderança, mas com o propósito de servir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.